O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Então, hoje a igreja celebra a ascensão de Jesus aos céus, depois já no final do tempo da ressurreição. Então, tivemos a Páscoa, a festa maior, a ressurreição. Depois Jesus aparece algumas vezes para os discípulos, interage com eles. A primeira leitura aqui vai dizer que durante 40 dias, diz aqui, olha, apareceu-lhes falando do reino de Deus, confirmando ali tudo que tinha dito a eles, em algumas ocasiões. E depois ele volta para o céu, sobe aos céus, é a festa da ascensão, preparando no próximo domingo a vinda do Espírito Santo. Ele diz aqui, olha, não vos afasteis de Jerusalém, em poucos dias vocês vão ser revestidos com a força do alto, vão receber o Espírito Santo. E os textos de hoje, então, todos vão falar sobre isso, sobre a ascensão de Jesus aos céus. Mas muito importante, talvez uma palavra inicial é essa, né? Como entender essa ascensão? O que significa isso, Jesus voltar para os céus, né? Meus irmãos, é uma outra maneira de falar da mesma realidade. E Jesus ressuscitou, e Jesus venceu a morte, e Jesus, ali, o Pai o levantando dos mortos, a morte não tem mais poder sobre ele, ele vive para sempre, e por causa disso é Senhor dos vivos e dos mortos. Passou desse mundo para o Pai, voltou à comunhão com o Pai, subiu aos céus. São maneiras diferentes de falar da mesma realidade. Jesus venceu a morte, Jesus foi entronizado, está sentado à direita do Pai. São imagens, são linguagens para a gente falar dessa vida nova que Jesus vive, que Ele está vivo e que Ele abre para nós. A gente não deve entender isso, é claro, espacialmente, né? Ele subiu para os céus, qual camada da atmosfera? Quantos mil pés de altura Ele está? Não, claro que não, a gente sabe que não. Tem um documento da igreja mais recente que vai dizer isso, assim, que apesar disso, apesar de a gente saber, porque na época de Jesus, talvez eles até imaginassem isso, não dá para ter certeza, talvez pensassem assim, que o céu fosse ali uma abóbada, e Deus está lá em cima, do outro lado, né, e Jesus então sobe, se senta à direita, né, talvez eles tivessem essa imagem. Hoje a gente tem mais recursos, mais conhecimento da cosmologia, do mundo à nossa volta, e a gente sabe que não é assim, né? Mas, diz esse documento da igreja recente, ali dos anos 60, 70, vai dizer, apesar disso, a gente não precisa abandonar essa imagem. Primeiro que ela é bíblica, o próprio Jesus fala de reino dos céus, o reino dos céus, ele fala em diversos momentos nas suas parábolas. A gente vê aqui o texto falando que Jesus sobe aos céus, mas também por isso não é um texto anacrônico que ficou para trás ou perdido, que deve ser abandonado pela igreja, porque o céu, essa imagem é expressiva para nós, mesmo hoje, mesmo nós com esse conhecimento, o céu fala para nós. Nós ouvindo falar que foi para o céu, que Jesus foi para o céu, a gente compreende, é algo que está além daqui da nossa terra. O céu, ele é expressivo para nós pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua amplitude, porque é algo que está além do nosso alcance. Então a gente pode e deve continuar usando essa imagem, mas precisamos entender o que significa dizer que Jesus subiu aos céus. E sobretudo, muito importante, talvez a mensagem mais importante quando a igreja comemora a ascensão de Jesus, é entender que isso não significa que Jesus foi embora. Não é que Jesus voltou para o Pai e deixou de estar aqui conosco. Não, não é assim.
Jesus volta para o céu, mas ele permanece conosco. Assim como, e hoje tem um texto do Santo Agostinho no ofício que diz isso, quando Jesus vem até nós, ele não deixa o Pai. Ele continua estando no céu, na glória, junto do Pai, mesmo quando estava na terra, caminhando conosco. Assim também, voltando para o céu, Jesus não deixa os homens, não significa que ele foi embora. De muitas maneiras, Jesus permanece entre nós, como ele mesmo diz. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha aí. Aqui na Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade está ali, nos nossos sacrários. De tantas maneiras, Jesus se faz presente entre nós. No irmão mais pequenino, mais frágil, aquele mais desvalido ali que estende a mão a nós, tudo que fizerdes ao mais pequenino dos irmãos, a mim o fizestes. Olha Jesus ali, tão próximo a nós, todos os dias, em tantos momentos. O Evangelho de hoje confirma isso. A gente leu o trecho final do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus termina com essa passagem aqui. É a última aparição de Jesus, a última palavra dele aos seus apóstolos na Galileia, no monte que ele havia indicado, quando ele apareceu, os discípulos se prostraram e Jesus aproximou-se e falou. Qual foi a última palavra? Quase como que a herança de Jesus para os seus discípulos, seu testamento espiritual, para eles e para nós, para toda a igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Depois da ressurreição, ele confirma isso. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. À direita do Pai. A segunda leitura fala isso muito bem também. São Paulo aos Efésios, ele vai dizer que Deus manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Olha aí, mais uma vez, subir ao céu, sentar à direita de Deus, forma diferente de falar da mesma realidade. Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa dar, não só nesse mundo, mas até no mundo futuro. Meus irmãos, esse é o anúncio da igreja, desde o primeiro dia e todos os dias. Não dá para comparar Jesus com outros mestres ou espíritos iluminados, fundadores de religião, profetas, guias, místicos. Nenhum deles. Com todo respeito que a gente pode e deve ter a outras tradições religiosas, mas a igreja sempre anunciou, é o próprio Deus que se encarnou. Né? Falou aos homens, os homens buscavam a Deus às apalpadelas, até que veio a luz do mundo até nós. E todos os povos, se isso é verdade, a igreja acredita nisso, tem o direito de conhecer o seu Senhor e Salvador. Não quer dizer que quem não siga vai para o inferno, ou que Deus não pode acolhê-los, claro que não, mas todos os povos e nações têm direito de conhecer o seu Senhor e Salvador, o Deus que veio até nós. Olha aqui, acima de qualquer autoridade, poder, potência, soberania, o título que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. É o Deus criador de todas as coisas, de todos os seres humanos, de todos os povos e nações, aquele que estava desde a origem, Senhor e criador de todas as galáxias, de todas as extensões. Ele pôs tudo aos seus pés, fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Essa é a fé da igreja a respeito de Jesus Cristo. É Deus que se encarnou e se fez homem. Não dá para comparar, com todo o respeito que devamos ter com outros mestres religiosos e assim por diante. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Esse é o mandato de Jesus à igreja, aos discípulos e aos seus sucessores. Hoje em dia isso é questionado em alguns ambientes, talvez um pouco hostis à fé cristã, que chegam a dizer que nós devemos respeitar a cultura dos povos. Cada um tem a sua própria religião. E não cabe à igreja ir fazer proselitismo. Ora, mas a gente vai obedecer a Jesus ou vai obedecer aos homens? Todas as culturas, todos os povos e nações têm o direito de conhecer o seu único Senhor e Salvador, que é Jesus. Isso não fere a diversidade dos povos, a cultura de cada um. Mas a igreja vai obedecer a Jesus ou vai obedecer aos homens? Todos merecem conhecer Jesus. Então, Jesus é que falou, ide fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Todos os dias, desde o início, a igreja ensina o Evangelho. Está lá em Atos dos Apóstolos, a igreja anunciando Jesus, todos os dias, o que ele nos ensinou. Tem um autor, inclusive, que vai dizer que o que ele admira na igreja
é que ela não se envergonhe de todos os dias, com ousadia, proclamar o evangelho que ela mesma nem sempre cumpre. Perfeito, muito bem colocado. Nem sempre a gente consegue ser fiel ao evangelho, mas vamos anunciar o evangelho como Jesus nos mandou e convidar todos a segui-lo. E aí a última palavra dele: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha aí, é o Deus conosco, o Emanuel, que não nos abandona, que está sempre com a igreja como um todo e com cada um de nós em particular também, que nos envia o seu Espírito, que nos acompanha, como acompanhou os discípulos de Amaús, e eles nem se davam conta de que Jesus caminhava com eles. Quantas vezes nós não nos damos conta, mas todos os dias Jesus caminha conosco, é o Deus conosco, o Emanuel. Isso aqui é expresso, eu queria trazer também uma outra palavra, uma outra ideia que tem aqui na primeira leitura. Quando Jesus dá essa última instrução a eles, né, ele fala: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria. Olha aí, lembra que semana passada eu falei sobre isso? Quem estava na minha semana passada, eu falei sobre a Samaria, que eram considerados estrangeiros, mas eram povos irmãos, judeus e samaritanos. Jesus derruba o muro da inimizade e faz deles um só povo, restaura ali aquela família. E até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. E aqui a palavra que eu queria trazer: uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Uma nuvem o encobriu a Jesus, de modo que seus olhos não podiam mais vê-lo. Não significa que Jesus foi embora, mas ele ficou oculto aos seus olhos, invisível, visível apenas pela fé, mas não é que foi embora, se tornou distante. Quando a gente fala da vinda de Jesus nos últimos tempos, não vai ser a volta de alguém que está distante, mas a manifestação de alguém que já está entre nós. Não é o retorno de alguém que está ausente, mas a epifania, a manifestação de alguém que está tão próximo a nós, e nós, com os olhos da fé, devemos reconhecer. Uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Jesus está presente entre nós, mas oculto aos nossos olhos. E essa imagem da nuvem é muito forte. Eu queria concluir trazendo ela. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, Deus os libertou, abriu o Mar Vermelho, depois os conduziu durante 40 anos no deserto até a Terra Prometida. Tudo aquilo ali é uma imagem da nossa vida, da nossa caminhada, Jesus à nossa frente, nos conduzindo à verdadeira Terra Prometida, atravessando não o Mar Vermelho, mas o Vale da Morte, né? Tudo aquilo é uma imagem da nossa vida, da nossa história. Diz lá o texto que durante todo o tempo, tanto na travessia do mar como no deserto, uma nuvem acompanhava o povo. Todos os dias essa nuvem ia à frente do povo os acompanhando. Inclusive, quando atravessaram o Mar Vermelho e o exército inimigo veio atrás, a nuvem se deslocou da vanguarda e foi para a retaguarda, se colocou ali entre eles, combateu a favor deles para que o exército inimigo não os alcançasse. Vamos embora, pois o Senhor combate a favor de Israel contra nós. Então, aquela nuvem que combatia e acompanhava ali o povo. Diz lá o texto que essa nuvem, durante o dia, aplacava o calor do sol. Imagina, você está num sol no deserto, 40 graus, aquele sol, e aí aparece uma nuvem assim, aquele refrigério, né? Essa nuvem acompanhava o povo durante o dia e aplacava o calor do sol. E durante a noite, iluminava. Era a glória de Deus, a Shekinah de Deus que acompanhava o povo. Então, dizer que Jesus entrou na nuvem é justamente uma imagem disso. É uma imagem desse Jesus que nos acompanha. Nenhum dia sequer essa nuvem deixou de estar com o povo até que chegaram à Terra Prometida. Jesus entrou na nuvem, é uma imagem de que ele nos acompanha. De uma maneira um pouco nebulosa. Olha aí a nuvem. Quando tem uma nuvem, quando está meio nublado, você não vê muito claro. Quando tem uma neblina, você não vê com nitidez, com clareza, porque tem uma nuvem ali. Então, é uma imagem um pouco ambígua disso, que você não vê com clareza, está meio oculto. Mas é uma imagem fecunda, porque é sinal dessa presença que acompanha. É um sinal de proteção contra o calor do sol, de luz durante a noite. E é um sinal que porta vida. A nuvem traz a chuva, porta chuva, água, vida, né? Então, quantas imagens estão aí? Mas sobre tudo isso que nosso Senhor continua conosco. É uma outra maneira de dizer, como ele diz aqui, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Nosso Senhor nos acompanha, caminha conosco. Sobe aos céus como quem vai à nossa frente, mas nos conduz até lá. Amém. Vamos ficar